Eu vou passar um recado para todos vocês, o recado do homem que falou com Deus. O recado que Deus passou para a humanidade, primeiramente para a igreja e depois para os demais que queiram seguir também a palavra de Deus. Este homem que falou com Deus, ele está aqui, ele vai contar qual foi o recado que Deus passou para as pessoas da igreja e também para aqueles que querem seguir. E você vai ter a oportunidade de saber que recado foi esse. É o Nonato. Nonato, pode contar para as pessoas qual foi o recado que Deus passou para a igreja e para as pessoas que querem seguir seus mandamentos. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus por essa oportunidade que me encontro aqui e tenho um testemunho a relatar. Em primeiro lugar, como já foi falado, para a igreja. Em segundo lugar, para as demais pessoas. No ano de 1985, eu adoeci e estive praticamente à beira da morte. E nesse momento, eu tive uma agonia muito terrível. E nesse momento dessa agonia, Jesus apareceu para mim. E nessa visão ele dizia que eu iria morrer. E eu fiquei apavorado porque eu já estava na situação que me encontrava. E ele dizia que eu ia morrer. E eu comecei a clamar em desespero. E ele dizia que eu iria morrer. E continuava clamando, pedia misericórdia. E ele dizia que eu iria morrer. Foi então que ele começou a mostrar cenas da minha vida. Coisa impressionante. Você vê o seu passado sendo mostrado ali, em revista ali, como se fosse no próprio telão. Ele me mostrou. Todas as novelas que eu assistia, elas passavam para mim como se estivesse acontecendo naquele momento ali, coisa do passado. E ali ele explicou o motivo pelo qual que eu iria morrer. Eu vivia perdido no mundo. Uma coisa impressionante que os irmãos da igreja adventista, eles tentavam dar estudo para mim e eu fugia. Eu não aceitava. Mas nesse momento ali, Jesus apareceu para mim e eu comecei a clamar. E quando Jesus dizia que eu iria morrer, você sabe quem que ficava sorrindo de mim? Satanás, ele sorria. Só que na verdade, ele é um ser que ele aparece para as pessoas de forma disfarçada. Ele não mostra a sua verdadeira identidade, de forma disfarçada. Mas ele sorri na nossa cara quando ele vê a gente no erro. E eu comecei a clamar pelo nome de Deus. Depois, ele me mostrou, o próprio Jesus me mostrou muitas coisas, como por exemplo, o seu sacrifício, tudo que ele fez por mim e eu não aceitava ele carregando aquela cruz pesada, sendo chicoteado, sendo maltratado por aquele soldado. Vi ele sendo crucificado, seu sangue derramado naquela cruz, tá? Para me salvar, mas nem assim eu ainda não tinha aceitado ele. E tudo isso aquilo ali, ele me mostrou que por esse motivo eu iria morrer. Mas foi então que mamãe vendo aquele clamor, eu clamando em voz alta, por misericórdia, por socorro, para que Deus realmente não tirasse a minha vida, mas que me desse. Até chegou o momento de eu pedir para ele que ele me desse pelo menos mais 10 anos de vida. E eu chamei minha mãe, chamei meu pai e comuniquei a ele o que estava acontecendo. Somente eu via, eles não viam nada. E minha mãe ali ficou apavorada. E ela, como sendo uma pessoa católica, ela correu e ela pegou uma vela acesa. Porque as pessoas dizem, né, que são católicos, que a pessoa, para que não morra sem a luz de Deus, então eles colocam uma vela acesa na mão da pessoa. Mas só que minha mãe viu que realmente aquilo ali não bastava. E então Deus tocou no coração dela profundamente. E ela entrou lá no quarto outra vez com a Bíblia na mão. E quando ela entrou com a Bíblia na mão, ela passou essa Bíblia para mim.
E eu comecei a abrir a Bíblia e ler. E que eu olhei para a visão, Jesus sorriu, me dizendo: aí está o caminho. Segui. Aí está o que vai te livrar desta morte. E eu comecei a ler a Bíblia. E no momento que eu comecei a ler a Bíblia, o nosso adversário, que é Satanás, ele ficou furioso. E agora ele começa a personificar a Cristo, quer dizer, imitando o próprio Jesus, pedindo que eu passasse por lado dele, que eu voltasse, que eu não deixasse ele. E eu comecei a ler a Bíblia outra vez. E Jesus tornou a olhar para mim e sorrir, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E isso foi por 3 vezes. Também foi me mostrado muitas das vezes uma igreja a qual eu pertencia, que eu dificilmente eu ia até ela, mas foi me mostrado várias vezes, né? E eu não entendia. Mas depois que eu tive essa visão, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia. E eu li a Bíblia todos os dias, toda hora, não tinha momento, não tinha hora para mim ler a Bíblia. E eu comecei a entender. A respeito do sacrifício de Cristo, tudo aquilo que foi me mostrado, eu comprovei dentro da Bíblia. Estava escrito como eu vi lá, o sofrimento de Cristo. E falando a respeito de Satanás, ele se transforma até em anjo de luz, como está escrito lá no livro de 2 Coríntios 11, verso 14, né? A Bíblia diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eu comprovei isso, e lá na visão, ele realmente, ele se transfigurava, ele se transformava como se fosse o próprio Jesus para enganar, e tentou me enganar, para que eu voltasse para o lado dele. E a respeito da igreja, que várias vezes eu vi ali, eu não entendia, lendo a Bíblia, eu entendi, que lá no Apocalipse 18, verso 4, mostra o seguinte, a mensagem de Deus dizendo a cada pessoa que se encontra no erro, e diz assim: sai dela, povo meu. Tá? Então ali Jesus estava me mostrando que eu devia sair do lugar onde ele estava, porque não tinha salvação para me oferecer. Somente Jesus pode dar essa salvação. E essa visão, estou contando apenas parte dela, porque durou em cerca de 30 a 40 minutos, tá? Mas foi suficiente para me conduzir aos pés de Jesus. Hoje eu me encontro ainda nessa igreja, já estou com 24 anos que sirvo a Jesus. E toda a minha vida tem sido assim abençoada, tem sido bênção. Deus tem me revelado muitas coisas maravilhosas. E uma delas foi... Então, queridos irmãos, amigos, pastores desta igreja, a igreja 27º dia, no ano de 2008, no final, no mês de maio, eu dormi uma noite e tive um sonho. E esse sonho é que nós se encontrava, eu e toda a igreja, nós nos encontrávamos num programa de jovens. E o pastor Francisco Soares estava nesse programa. E ele me chamou até a frente para que eu contasse o testemunho de como eu cheguei até a igreja. E ele disse: pastor, se eu for contar esse testemunho, vai levar muito tempo. Eu disse: não, você tem o tempo que você quiser. E eu comecei a relatar. E justamente foi todo esse assunto que eu já conversei aí, essa visão que eu tive. E só que no final desse sonho que eu estava contando, aconteceu uma coisa muito impressionante. Apareceu uma voz que me dizia assim: Nonato, conta este sonho para a igreja, mas fala para muita gente e dizem que todas as pessoas que assistem a novela, que são membros dessa igreja, nenhum vão para o céu.
Ainda disse mais ainda: tu sabes que está escrito que não podemos adorar dois senhores. E nesse momento eu fui despertado por essa voz e fiquei com esse pensamento na minha mente. E já transmiti aqui na igreja, numa vigília, e pretendo transmitir a multidões de pessoas por onde quer que eu ando, porque na verdade muitos de nossos irmãos estão perdidos dentro da igreja. Pessoas têm estado diante da televisão, às vezes têm deixado de vir aos cultos para assistir às novelas.